tarde, bom dia, bom dia, bom dia desde a Rússia. Oi, Ana Maria, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, Lilian. Oi, José, muito prazer. Bom dia, minha colega Helena, da Rússia também, sim. Bom, hoje é domingo, bom domingo para todo mundo, bom final de semana e, como prometi, bom dia São Paulo. Oi, todo o Brasil está aqui, sim, São Paulo, acho que Rio também está. Oi, Kátia, oi, Nilton, sim, oi. E hoje vamos falar sobre um tema super interessante, o tema que vocês me pediram a contar com mais detalhes. Minas Gerais, bom dia, Minas. Vamos falar sobre a família da aristocracia russa Yusupov. Os príncipes Yusupov eram muito ricos, eram ainda mais ricos que os mesmos czares. Tinham um monte de dinheiro, propriedades, palácios, muito poder e também os seus secretos. Alguns desses secretos vamos revelar hoje. E o nome, boa tarde, meu amigo Érico, do Niterói, Rio também está aqui. E esse nome dos príncipes Yusupov é muito conhecido no mundo inteiro por causa de um dos seus últimos representantes, o famoso príncipe Félix Yusupov, que matou Rasputin. Esse nome é mundialmente conhecido: bruxo, feiticeiro, mago, uma pessoa com conhecimentos sobrenaturais, que sabia fazer muitas profecias, que tinha dom de clarividência, uma pessoa muito, muito famosa. Então, essa pessoa teve muita influência no czar e, como consequência, no destino do país. O Rasputin, o seu nome, a sua fotografia, já vou mostrar, já está conosco o Rasputin. O seu nome até agora enche os corações das pessoas emocionantes, supersticiosas, do medo. Eu, sinceramente, não sou muito fã do Rasputin, não gosto muito dele, e se eu vivesse naquele tempo, não gostaria de jeito nenhum ter conhecimento com essa cara, por causa do medo. Mas eu não posso descontar a influência dele na história, no rumo da história nacional e internacional também. E a história dele ainda tem muitos secretos, muitas manchas brancas, que os cientistas, os investigadores, pesquisadores estão procurando revelar para a gente. E vamos falar hoje sobre este episódio e sobre a história da família da aristocracia russa. Nós já fizemos uma vez uma live sobre famílias da nobreza russa. Naquela live eu falei sobre 3 famílias mais importantes, sobre a família de Stroganov, os condes, sobre Sheremetyev e sobre os Yusupov. E eu vi o seu alto interesse, depois me mandaram muitas mensagens, muitas perguntas e comentários, e a gente pediu contar sobre cada família em detalhes numa live separada. E também me fizeram muitas perguntas sobre Rasputin, a história dele ainda provoca muito interesse seu, então eu decidi fazer essa live também. Oi, Stella. Além disso, a excursão no Palácio dos Príncipes Yusupov de São Petersburgo, este palácio que fica no centro histórico da minha cidade, e foi neste palácio, no subsolo deste palácio, foi morto Rasputin, no dia 17 de dezembro de 1917. A excursão nesse palácio é uma das mais procuradas em São Petersburgo. E durante sua próxima viagem, esperemos que essa viagem
será daqui a pouco, num futuro próximo. Oi, Guilherme. Eu recomendo fortemente visitar este palácio, ou seja, sentir o ambiente onde aconteceu tudo isso. Eu conto essa história durante a excursão, mas a excursão tem um tempo limitado e eu nem sempre conto toda a história da família e sempre recomendo para as pessoas livros, séries também sobre a história da família, sobre a preparação da conspiração. E hoje vou tentar contar tudo isso no formato de live, a história da família dos Yusupov. E eu sei que tem muitas perguntas podem surgir durante a live, e para não interromper a minha narração, eu vou tentar fixar todas as suas perguntas no caderno, aqui. Então, vocês podem escrever também as suas perguntas, e no final da live, nos últimos 10 minutinhos, eu vou responder as suas perguntas. Agora, vou tentar escrever o nome da live. Rasputin e os Yusupov. Um momento só. Eu não sou muito especialista na técnica, então só estou aprendendo e espero que eu vou conseguir fazer isso. Tá, assim, já publiquei. Vou tentar fixar. Ok, vamos ver. Então, vamos começar. A família dos príncipes Yusupov, ou Eleora, a família nobre, a família conhecida, era ainda mais rica que os mesmos czares russos Romanov. Tinham propriedades na toda a Rússia, palácios em São Petersburgo, palácios em Moscou, em Crimeia. Praticamente em cada estado, em cada província russa, tiveram as suas propriedades. Os negócios, indústrias, fábricas, vinícolas, lojas, até o seu próprio teatro também tiveram. Tiveram de tudo. Qual foi o seu secreto? Talvez este secreto era na fusão dos seus raízes orientais e pragmatismo ocidental. Ou talvez o secreto foi na horrível maldição que seguia essa família e até agora está seguindo, até agora está perseguindo esta terrível maldição. E os Yusupov eram da origem tártara. Agora vamos fazer uma viagem no tempo e vamos viajar à Rússia da época do czar Ivan o Terrível. Quem já assistiu à live da minha colega Maria Basova, de Moscou, já devem lembrar desse personagem famoso russo, o czar do século XVI, que aumentou o território russo bastante, e ele conquistou o Kanato de Kazan. Kazan, antes de Ivan o Terrível, era um estado independente tártaro, sob domínio do Khan muçulmano tártaro. Agora Kazan é uma cidade russa, terceira maior cidade da Rússia, mas na época do Ivan o Terrível era um questão de disputa entre os russos e os tártaros. E Ivan o Terrível conseguiu conquistar a cidade onde é tártara. Sim, origem da família é origem tártara. Sim, origem da família é origem tártara. Da dinastia dos cães tártaros. E agora, quem já conhece a cidade de Kazan? Привет, Irishka. Aqui também estão os meus amigos russos, a minha cabeleireira Irina. Quem conhece Kazan deve lembrar da sua principal dominante arquitetônica. É uma torre de 50 metros de altura
Essa torre, espero que dá para ver na foto, dá para ver, uma torre de 50 metros de altura. E essa torre chama-se Torre Siumbike. Leva nome da famosa czarina tártara, chamada Siumbike. Siumbike, a princesa tártara, era filha do Khan tártaro Yusuf. Yusuf, o fundador da família. Era uma menina muito corajosa, a czarina tártara, onde fica essa região tártara. Agora essa região tártara faz parte da Rússia. Agora fica aproximadamente a 2.000 quilômetros de Moscou, seja 2-3 horas de avião. Kazan é uma famosa cidade russa, terceira maior cidade da Rússia, também foi cidade da Copa. Agora eu vou dizer uma coisa triste, foi a cidade onde o Brasil perdeu o jogo com a Bélgica nas quartas do final. Isso foi na cidade de Kazan. Agora esta cidade, aquela região chamada Tartarstal, faz parte da Rússia. Mas antes da época do Ivan o Terrível, esse território era sob domínio do Khan Yusuf e da sua filha, czarina Siumbike. Uma lenda disse que quando as tropas do Ivan o Terrível, tropas russas, chegaram até a cidade de Kazan, a rainha corajosa Siumbike subiu na altura dessa torre e se suicidou ao jogar dela, porque ela não queria ser esposa do czar russo. Mas é só uma lenda. De verdade, Siumbike era muito corajosa, muito inteligente, e dizem que quando as tropas do Ivan o Terrível estavam tomando a cidade, ela mesma subiu nos muros da cidade de Kazan para animar o seu povo e os seus guerreiros. E ela nem queria se suicidar da torre quando a cidade já foi ocupada e conquistada pelos russos, porque a torre é de 50 quilômetros, de 50 metros de altura. E além disso, o czar... estou anotando as perguntas. Também, Stephenson, vou responder as perguntas no final, sim. Além disso, Siumbike naquela época teve 30 anos. Oi, Magali. E o Ivan o Terrível teve 20 anos. Um príncipe de 20 anos não queria se casar com uma mulher de 30 anos. 30 anos já era velha. Quando Kazan já foi conquistada, Siumbike e os seus 2 filhos foram mandados com muita honra para Moscou, num navio decorado com tapetes persas. Em Moscou, Siumbike morava num dos palácios do Ivan o Terrível. Ela tinha os seus próprios criados, tinha uma residência à disposição dela, uma carruagem de luxo para a locomoção de Moscou, também ela tinha privilégios, tinha dinheiro também. Só ela já não tinha o seu próprio estado. E também está minha colega Irina. As guias estão com saudade do trabalho nosso querido. Eu sei que Irina gosta muito de Rasputin e gosta muito da família Yusupov também. Bom, e um dos filhos da Siumbike até foi afiliado do Ivan o Terrível. Então, os descendentes do Khan Yusuf, tártaros, começaram a morar em Moscou. Agora um pouco sobre os tártaros, sobre essa etnia que faz parte do Estado russo desde tempos antigos, desde tempos remotos, desde a época do Ivan o Terrível. Mesmo que os tártaros já não tiveram o seu estado, já dependiam dos russos, em Moscou eles viviam muito bem. Eram ricos, tinham os seus negócios, vendiam seda, vendiam algodão, tinham pousadas, e os descendentes do Khan Yusuf faziam serviço ao Ivan o Terrível também, e aos czares russos. Ou seja, os descendentes dos Khanos tártaros, futuros príncipes Yusupov,
faziam serviço do Estado na corte russa. Só uma das coisas que eles sempre mantiveram. Os tártaros são da religião islâmica, da religião muçulmana. E eles não queriam ter a sua fé, não queriam se converter ao cristianismo, se casavam apenas com mulheres muçulmanas e seguiam todos os ritos e tradições previstas pelo Alcorão. A conversão ao cristianismo fez, sem querer, o neto de Seyunbeke, bisneto do Khan Yusuf, o príncipe Abdul. Aqui está ele, ainda na imagem bem muçulmana, bem tártara. Isso já foi no século XVII, anos depois do Ivan o Terrível, na época do outro czar, na época do czar Fyodor. Uma vez, Abdul organizou no seu palácio almoço. E para esse almoço ele convidou um sacerdote ortodoxo russo de escala muito alta. Talvez foi o mesmo patriarca de Moscou. Era sexta-feira. Sexta-feira, na Rússia ortodoxa, é dia de jejum, quando os ortodoxos não podem comer carne. E Abdul, sem saber disso, serviu para almoço carne de ganso. O patriarca estava comendo a carne, pensando que é peixe, e perguntou ao Abdul: que peixe é? Não posso diferenciar, não posso entender. É uma truta? Abdul disse: não. É um bacalhau? Não. É um ganso. O que foi? Foi um choque, um escândalo. Esse ato que o patriarca comeu ganso no dia de jejum foi visto pelos russos como insulto feito pelo muçulmano ao ortodoxo. Abdul deveria ficar preso. Também deveria perder todas as suas propriedades, as suas terras e os seus negócios. E deveria ser expulso de Moscou para uma província afastada. Então Abdul entendeu que na Rússia um muçulmano não tem muito futuro e decidiu se converter ao cristianismo. Assim, apareceu o sobrenome russo, que provém do fundador da dinastia do Khan Yusuf. Assim apareceu o nome Yusupov. E o Abdul mudou o seu nome para nome russo Dmitri. Assim apareceu na história primeiro Yusupov ortodoxo, Dmitri Yusupov. Mas na noite depois de batismo, o Dmitri, o Abdul Yusupov, teve uma horrível visão que disse: a partir de agora, por sua traição à fé, não haverá mais de um herdeiro em cada um de suas gerações. E se houver mais deles, todos, exceto um, não viverão mais de 26 anos. Ou seja, uma criança por geração. Outras, se havia mais de uma, tinham que falecer na infância ou na juventude. E, verdade, o Dmitri só teve um filho. Aqui o filho dele, chamado Grigori. E já estamos no século XVIII. Século XVIII. Oi, Nádia, minha outra colega também aqui em português. Século XVIII, época do czar famoso russo, Pedro I o Grande. Acho que já ouviram falar muito dele. Pedro I o Grande, época quando São Petersburgo foi fundado, quando o Mar Báltico foi conquistado, e aliado, amigo do Pedro, nessas conquistas foi Grigori Yusupov. Pelo trabalho dele, ele ganhou várias terras. Ele também ganhou do Pedro I um lindo palácio que fica em Moscou até agora e que fortemente recomendo visitar. Palácio que fica
na rua Kharitonevsky Переулок, em Moscou, aqui agora também é um museu. Aqui uma das salas deste palácio, porque só falamos sobre um palácio em São Petersburgo, mas também tem muitos, que agora são museus. E uma das salas do palácio que Pedro Grande deu para Grigori, pelo seu serviço. Bom, sobre o Grigori também dizem que era uma pessoa muito corajosa, mas gostava muito. Sim, Pedro I também construiu Peterhof. Mas também gostava muito de beber bebidas fortes. Ocupava vários cargos diplomáticos e no final da sua vida, o que não entendeu? Oi, Silvana, não entendeu o que? Pode escrever aqui a sua pergunta, vou tentar explicar. Então, o Grigori, o segundo dos Yusupov, segunda geração, era amigo do Pedro I, participou nas guerras contra os turcos, contra os suecos, ajudou a Pedro I, o nome do palácio. Esse palácio, bom, esse palácio chama-se Palácio dos Yusupov também e fica em Moscou. Fica em Moscou, na rua chamada Kharitonevsky. Procurando aqui está o palácio, este palácio. Palácio de Yusupov em Moscou. Procurando em Google, você só pode colocar Palácio dos Yusupov em Moscou, porque se você coloca só Palácio dos Yusupov, vai aparecer o Palácio de São Petersburgo, que vai ser construído mais tarde. Mas qualquer palácio da família chama-se Palácio dos Yusupov. Bom, estou anotando todas as suas perguntas, não se preocupe. Então, Grigório Yusupov também foi enterrado muito próximo de Kremlin, da residência dos czares, no convento Blagoveshchensky. Muita gente nobre queria estar enterrado ao lado da residência imperial. Mas, como que foi? Sim, Palácio dos Yusupov em São Petersburgo é muito famoso, mas também tem em Moscou, também tem em Crimeia. Eles tiveram vários palácios e muitos deles ainda estão preservados. Sim. Bom, mas a profecia, só um dos filhos do Grigori sobreviveu. O seu filho chamado Boris. Ele total teve 4 filhos. 2 filhos deles, homens, morreram na infância. E a filha, chamada Proskovia, foi mandada por força no convento. Isso já foi na época da sobrinha do Pedro, a czarina Anna Ivanovna. Vou mostrar a sua cara e você vai entender que não foi uma gente de boa. Sim, não parece uma pessoa simpática. Essa pessoa antipática não aceitava as críticas. E Praskovia, filha de Grigori, decidiu criticar a czarina. Por isso, a czarina mandou a Praskovia por força no convento, onde ela acabou a sua vida. Como consequência, o Grigori só teve um descendente, um filho, chamado Boris. Esse Boris foi um diplomata, homem de Estado, general-governador de São Petersburgo. Pela ordem do Pedro I, ele foi mandado à França, na escola de navegação, no grupo de 20 jovens mais talentosos da Rússia. Sim. Entre os jovens mais talentosos da Rússia. E o filho dele já era um dos Yusupov mais famosos. Ele quem construiu o palácio em São Petersburgo, Nikolai Yusupov. Um dos homens mais inteligentes
e mais educados não só na Rússia, mas também na Europa. Era diplomata, estadista, mecenas, homem do Estado, conhecia pessoalmente monarcas da Europa, conhecia Maria Antonieta e Luís XVI, era amigo de Voltaire e de Diderot, conhecia Napoleão e até assistia espetáculos no palco dele. Naquele palco só podiam ficar as pessoas coroadas, os monarcas. Mas o Nikolai Yusupov, sendo príncipe, também podia ficar aqui. Até tem uma anedota histórica. Quando ele entrava no palco, um dos funcionários perguntou: "Você é rei?" Porque eu sou rei, podia ficar lá. Ele disse: "Não sou rei, sou príncipe russo." E nesse momento, os funcionários ficaram com o queixo para baixo, porque entenderam que esse príncipe é mais importante do que o mesmo rei. Ele falava 5 línguas estrangeiras, sabia tocar vários instrumentos musicais, era amigo da Catarina II a Grande, nossa famosa czarina, se esse nome todo mundo conhece, e viajava por toda a Europa procurando obras de arte para o Hermitage dela. Ao mesmo tempo, ele também construía, ele também formava a sua própria coleção com obras-primas de arte. Pinturas, esculturas, instrumentos musicais. A coleção dele era igual que a coleção da mesma Catarina II a Grande. Ele mesmo não gostava muito de morar em São Petersburgo, preferia morar no subúrbio de Moscou, num outro palácio que também fortemente recomendo visitar. Vou aumentar a imagem. Esse palácio, essa residência chama-se Arkhangelskaya, e fica nos subúrbios de Moscou. É um palácio no meio do jardim. Decorado com fontes, decorado com estátuas. No jardim até houve um zoológico com camelos e lamas. Organizava concertos de música clássica todo dia. Os seus servos camponeses, ele tinha 40 mil servos camponeses, não eram camponeses mesmo naquela residência. Ele comprava pau dos vizinhos. Os seus camponeses não foram agricultores, eles foram funcionários do teatro, músicos e decoradores e artistas. Ele mesmo escrevia música e era muito amigo do nosso famoso poeta Alexandre Pushkin. Esse nome também ouviram, também devem conhecer. A diferença de idade entre Boris Yusupov, mais uma vez apresento a foto dele, era 40 anos, mas eram muito amigos. O Pushkin até dedicou uma poema para Nikolai Yusupov, e talvez eles tiveram muita coisa em comum. Essa coisa em comum era paixão às mulheres bonitas. Os dois, o poeta e o Nikolai Yusupov, eram adoradores do sexo feminino. Dos escritores do Palácio de Arkhangelsk, que fica no subúrbio de Moscou, tem uma sala de 300 retratos das mulheres favoritas, namoradas do Nikolai Yusupov. Ele até foi diretor dos teatros imperiais e teve o seu próprio teatro. E dizem que a sua última namorada, a sua última favorita, era atriz de 20 anos, quando o mesmo príncipe já teve mais de 70 anos. Claro que esta paixão para sexo feminino não foi uma coisa muito boa para a sua vida conjugal, porque ele foi casado com uma mulher bonita e rica e famosa. O nome dela, Tatiana Engelgard, sobrinha do famoso Grigorio Potemkin. Grigorio Potemkin, favorito e marido secreto da Catarina II a Grande. Não, ele não foi solteiro, ele foi casado, mas casado só de forma formal.
descendente da fortuna imensa. Tatiana foi sobrinha de Potemkin, um homem muito rico, amante da Catarina a Grande, mas ela não podia aceitar a paixão da paixão do seu marido para as mulheres e também não compartilhava o seu amor para esta vida boêmia. E finalmente eles se separaram, não oficialmente, mas fisicamente. Tatiana morava em São Petersburgo, num dos mansões que fica no cais Angliskaya. Também tem muitos palácios dos Yusupov, não só este que eu já mostrei. Ele morava em Arkhangelsk. Bom, Tatiana era mulher inteligente, entendia perfeitamente que era impossível mudar o seu marido, então tinha a sua própria vida. Era mulher muito prática, sabia administrar toda a propriedade do seu marido, com 40 mil escravos, aumentou a fortuna imensa dos Yusupov, mais ainda, era famosa pela sua caridade, era também mecenas, e também ela gostava muito colecionar as joias. Entre as suas joias havia uma famosa pérola pelegrina que pertencia a Cleópatra, era brincos de Maria Antonieta. Aqui uma das diademas, uma tiara dela, olha que linda, sáfiras e diamantes. Famosa diamante Aldebaran também pertencia à princesa Tatiana. Quem pagava esses pequenos caprichos era o marido, aquele Nikolai Yusupov. Quem gostava do teatro e gostava das mulheres. Pelo sentimento de culpa, ele comprava tudo. Mulheres sabem que o marido que tem culpa pode comprar muita coisa. E sentimento de culpa é uma boa motivação para fazer presentes para sua esposa. Então, foi o Nikolai Yusupov quem comprou o palácio em São Petersburgo. Aqui. Eu já mostrei. Já vou mostrar mais uma foto. Aqui é a entrada no Palácio de São Petersburgo, onde fazemos essa excursão. A entrada principal, escadaria de mármore de Carrara, lustre, para 198 velas acesas. Mas o Nikolai não conseguiu morar lá, ele preferia morar em Arkhangelsk, no subúrbio de Moscou, ou naquele palácio em Moscou, construído antes. Os primeiros moradores deste palácio eram o seu filho e a sua nora. Agora, o filho dele, ele só tinha um filho chamado Nikolai Yusupov. Um filho por família. Lembram da maldição? Já dá para ver pela foto que Boris Yusupov não parecia o seu pai, boêmio, adorador dos teatros, das mulheres e da vida exuberante. Era mais prático, mais organizador e mais econômico. Ele não gostava de gastar dinheiro para teatros, para arte, para luxo. Fez ênfase para coisas práticas, para indústrias, para fábricas e para os negócios. A única coisa onde ele não contava dinheiro, onde ele não poupava e não economizava, era palácio em São Petersburgo. Mais uma foto, vou mostrar também. Aqui. Um dos salões, chama-se Salão Vermelho do Palácio, para as festas. Os elementos de decoração, que ainda dá para ver vasos, candeeiros. Boris era filho de Nikolai e Tatiana, exatamente, sim. Prático, organizador, bom economista. Mas o único lugar onde ele não poupava dinheiro era
decoração do seu palácio. Porque neste palácio morava sua lindíssima, morava e reinava, governava a sua lindíssima esposa, 15 anos mais jovem do que ele, Zinaide Yusupova. Ela provém da família nobre Narishkina, mas recebeu o nome da Zinaide Yusupova, 15 anos mais nova, uma das mulheres mais bonitas do século XIX, uma verdadeira mulher fatal, que foi famosa pela sua beleza, pela sua inteligência, pela sua graça, pela sua elegância, pelos seus múltiplos romances, com muitas caras famosas, incluindo com o mesmo czar Nicolau I. Mais uma foto dela, mais um retrato dela, Zinaide Yusupova, a princesa. Para ela, o seu marido decorou uma galeria de arte de 5 salas decoradas com obras-primas de arte, esculturas antigas, obras-primas, pinturas, joias também. O Boris morreu morreu da febre tifoide com 55 anos de idade, quando a sua mulher teve só 40 anos. Era uma viúva bonita, poderosa e rica. O que ela fez? Uma mulher rica, com fortuna. Ela se casou de novo. Ela se casou com um oficial francês, militar francês, chamado oficial Chavot. Ela comprou o título de conde para ele. Ele virou conde de Chavot e ela virou, além de princesa, condesa de Chavot. Um detalhe, esse conde militar francês era 20 anos mais novo do que ela. Zinaida sobreviveu o seu segundo marido. Ele morreu. Sobreviveu o seu filho do primeiro casamento e morreu com 80 anos de idade. Era muito idosa para aquela época e dizem que até o final da sua vida ela manteve uma elegância, beleza e comportamento da rainha, que é o seu retrato da velha de 80 anos. O seu único filho, só um filho por família, foi chamado em honra do seu avô boêmio, opulente, adorador das mulheres, também foi chamado Nicolai o Neto. Ele herdou o amor do seu avô pela arte, pela cultura, também colecionava obras-primas. No palácio em São Petersburgo, além da coleção da pintura, ele conseguiu recolher uma enorme coleção dos instrumentos musicais. Só um exemplo, teve 20 violinos de Guarneri, Stradivari e Amati também. Ele teve 2 filhas, chamadas Tatiana e Zinaida. Zinaida em honra da sua poderosa avó. Tatiana em honra da mãe. Mas a profecia, a maldição da família funcionou nessa vez de novo. A Tatiana, filha mais nova, morreu durante uma epidemia com 22 anos de idade. Então, ele só ficou com uma herdeira, ou seja, os homens na família acabaram. Não havia mais homens Yusupov. O último homem Yusupov morreu em 1889. Só teve uma filha, a herdeira mais rica da Rússia, chamada Zinaida Yusupova, a mais nova. Então, era rica, era bonita, era inteligente, também tinha dom artístico, cantava e dançava muito bem, aparecia no teatro da família, nos espetáculos. Quem conheceu o Palácio de São Petersburgo deve lembrar que o palácio também tem um teatro. Esse teatro privado da família fica dentro do palácio. E a filha cantava e dançava no cenário desse teatro. E muitos pretendentes das famílias reais queriam se casar com ela. Inclusive, por exemplo, o príncipe de Bulgária queria se casar com linda
e rica herdeira Yusupova. Mas ela queria se casar por amor. E para o casamento, ela escolheu um conde, não muito rico, mas bastante nobre, chamado Félix Elston. Para que o nome, o sobrenome Yusupov não desaparecesse, o pai da Zinaida pediu autorização do czar dar o sobrenome dele para o seu gênero. Normalmente, mulher pega o sobrenome do marido, mas nessa vez fizeram o contrário. Marido, Félix Elston, virou príncipe e Félix Yusupov. Este Félix Yusupov era pai do herói da segunda parte da nossa narração, desse bonitão, Félix o filho, Félix o mais novo. Este Félix Yusupov matou o Rasputin. Então, mas antes de que Rasputin aparecesse em nossa história, eu vou dizer que o Zinaida, além de Félix, teve mais um filho, o mais velho, o Nikolai. Sim. E ela vivia lembrando dessa maldição da família, que uma das crianças tem que morrer. Ela vivia com medo, não podia perder nenhum dos seus filhos. E ela sabia que a maldição sempre acontece antes de 26 anos de idade. O Nikolai já teve 25 anos. Ela pensou que nessa vez não vai funcionar a maldição, ficou tranquila, relaxada, mas aconteceu uma tragédia. O Nikolai foi morto no duelo pelo marido ciumento da sua namorada, a condessa Maria Gaidan. Imagina a situação da mãe. Ela quase ficou louca da tristeza, da dor, da pena. E claro que o Félix, que virou o único herdeiro da família, já podia fazer de tudo. E o Félix, quando era novo, quando era solteiro, tinha estilo de vida bastante espalhafatoso. Fazia de tudo. Dançava, de vez em quando aparecia nas festas vestido da mulher. Tinha múltiplas relações amorosas com mulheres e com os homens. Um dos seus namorados era o primo do czar Nicolau II, outro bonitão, príncipe Dmitry Pavlovich Romanov. Mas ela era bastante educada, estudou em Oxford, na Inglaterra, e na Inglaterra ele fundou a Sociedade Russa. Todas estas relações múltiplas amorosas, toda a bagunça que ele fazia na juventude, acabou quando ele encontrou o único e grande amor da sua vida, a princesa mesmo, com sangue real, Irina Romanova. Esta Irina era sobrinha do czar Nicolau II. Era uma princesa mesmo. Eles se casaram. A Irina virou Irina Yusupova e continuaram morando no palácio dos seus pais em São Petersburgo. Aqui, uma das salas da parte onde morava o jovem casal, Félix e Irina. Mas Félix era rico, era bonito, sim? Era inteligente. Tinha uma esposa princesa linda e sábia. E tinha também sonho de cada pessoa casada. Agora, os casados vão me entender. Dentro da sua casa, ele teve tal chamado refúgio de solteiro, garçonnier, apartamento de garçom, onde de vez em quando ele podia descansar da vida conjugal, com seus amigos, amigas, garotas. Irina, sendo mulher inteligente, entendia que o segredo da felicidade do matrimônio feliz dar um pouco da liberdade controlada para o marido. É uma dica, porque o casamento dele durou 60 anos mesmo.
E foi neste garçonnier onde teve lugar a conspiração contra o Rasputin, onde ele foi morto. Durante a nossa excursão, nós visitamos aquele subsolo, aquele garçonnier do Félix, onde foi convidado o Rasputin. Agora um pouco sobre o Grigori Rasputin, outra personagem. Rasputin era um camponês que nasceu no final do século XIX numa aldeia da Sibéria, perto da cidade de Tobolsk. Aqui uma fotografia dele com seus filhos na Sibéria. Era um camponês, mas no momento da sua vida ele decidiu fazer uma viagem de peregrinação pelos conventos da Rússia. E conheceu lá vários sacerdotes e metropolitanos, quem ficaram impressionados. Eles ficaram impressionados pelos conhecimentos que Rasputin teve sobre a Bíblia. Ele teve uma memória fabulosa, sabia interpretar a Bíblia e sabia falar sobre coisas misteriosas e espirituais muito bem. Era pessoa quase analfabeta, mas como muitas pessoas analfabetas, ele sabia falar muito bem. Pouco a pouco, Rasputin chegou até Moscou, onde ele conheceu as rainhas de Montenegro, que eram casadas com parentes do Nicolau II, o último czar da Rússia. Aqui está Nicolau II. O conhecimento do czar Nicolau II com família, com Rasputin, teve lugar em 1905. O Nicolau foi impressionado por aquele camponês interessante, contou sobre ele para sua esposa, a czarina Alexandra. Alexandra decidiu conhecer aquele místico, aquele camponês. Alexandra, a última czarina, gostava das coisas místicas, sobrenaturais. No palácio dela sempre havia ciganos, clarividentes, magos, mas quando apareceu Rasputin, ele ganhou o coração dela. Ganhou o coração dela por quê? Porque, como sabem, a família do último czar teve 4 filhas e um filho homem doente, chamado Alexis. O único possível herdeiro nasceu doente da doença incurável chamada hemofilia. Quando Rasputin conheceu o menino, durante a primeira visita, ele conseguiu com hipnose, algumas manipulações das mãos, algumas palavras incompreensíveis atenuar os seus dores. Isso foi suficiente para a mãe inconsolável, para que Rasputin ganhasse a confiança desmedida dela e do czar. Daqui a pouco, Rasputin começou a morar no Palácio Real, dava conselhos ao Nicolau II, o czar, e Nicolau II fazia tudo o que Rasputin queria. Então ele começou a manipular a vontade do czar. E o país então teve 170 milhões de habitantes. Claro que esta amizade com o camponês analfabeta, que gostava de beber, que gostava de conhecer várias mulheres, não foi muito bem vista pela sociedade, pela Rússia. Então, o Félix, o nosso amigo Félix Yusupov, decidiu salvar a pátria. Junto com seu amigo Dmitri, primo do Nicolau II, junto com o monarquista e deputado do parlamento russo Purishkevich, e com 2 caras mais, eles decidiram matar o Rasputin, salvar a pátria. A mãe do Félix sabia disso, a Zinaida sabia. Quando ela ouviu falar disso, ela fala: eu te apoio completamente, você vai matar um monstro. E prepararam uma conspiração. Essa conspiração foi preparada no garçonnier do Félix, no subsolo do seu palácio. O Rasputin foi convidado para jantar no palácio dos Yusupov, com pretexto de conhecer
a bela mulher do Félix, a Irina Yusupova. Mas nesse momento, Irina estava fora do palácio. No palácio só ficaram os conspiradores. Numa sala, Félix e comida e bebida envenenados com cianureto. Na outra sala, outros conspiradores. O Rasputin tomou vinho, madeira, comeu meia dúzia de pastéis envenenados. Passaram 4 horas e não aconteceu nada. Ele estava rindo, comendo, bebendo, cantando. O Félix ficou com medo. Não podia entender o que está acontecendo. Porque o veneno mais forte do mundo não pode matar um ser humano. Pensou que não foi ser humano à frente dele. Deixou Rasputin no quarto, entrou no quarto dos seus aliados conspiradores, que ficavam lá calados, quietos, esperando o fim, e disse: o que eu faço? Ele não morre. Então o seu amigo deu para ele revólver com 5 balas, dizendo: vai e mate o bicho. O Félix entrou de novo no subsolo onde estava Rasputin e fala: agora você pode rezar o seu último Padre Nosso, porque eu vou te matar. E disparou 5 vezes. Rasputin caiu no chão, fechou os olhos. Félix pensou que ele já morreu. Abaixou. Nesse momento, o Rasputin abriu os seus olhos verdes, os chamados olhos de lobo, levantou as mãos e começou a estrangular o Félix. Ele gritou, dessa vez muito alto. Apareceram todos os 4 conspiradores, cada um com um revólver, cada um disparou. O Rasputin, com 25 balas por dentro, com veneno dentro, conseguiu se levantar, fugiu no quintal do palácio, onde ele foi encontrado, agredido, recebeu uma surra grande, e já o seu corpo descomposto foi colocado, foi envolto, foi embalado numa pele de urso, e dentro de 5 horas o seu corpo foi jogado nas águas gélidas do rio Neva. Mas quando 2 dias depois os policiais acharam o corpo do Rasputin, fizeram uma autópsia e acharam água nos pulmões dele. O que significa? Que agredido, envenenado, abatido, ele ainda estava vivo e morreu de afogamento. Uma pergunta: o que aconteceu com os conspiradores depois de matança? Começou uma investigação, mas como naquela conspiração, naquela matança participaram pessoas nobres da família real, eles não ficaram presos, só ficaram na prisão domiciliária. O Rasputin foi enterrado no subúrbio de São Petersburgo, próximo do Palácio de Catarina, em Tsarskoye Selo, mas dentro de 10 meses teve lugar a Revolução Comunista. O corpo de Rasputin foi tirado pelos comunistas e foi queimado, e as cinzas foram jogadas no rio. Então, o túmulo dele não existe. O que aconteceu com Félix e sua própria família? A família fugiu. Então, fugiu Félix, Irina, a sua mãe Zinaida, mais uma vez a foto dela, a filha pequena de Félix e Irina, chamada Irina Baby, fugiram até Paris, onde os dois viviam num estilo de vida bastante bom, ajudaram para a imigração russa com dinheiro, com emprego, até fundaram uma casa de moda chamada Irfé, pelas primeiras letras do seu nome. O Félix morreu em 1967. Irina morreu um ano depois. Tiveram uma filha, só uma, também chamada Irina. Ela se casou com o príncipe Sheremetyev. E tiveram uma filha chamada Ksenia, aqui está ela,
que nasceu no ano 1942. Ela está viva, mora na Grécia, então dá para ver que descendentes dos Yusupov existem e continuam aparecendo na história, mas não tem nenhum direito para propriedade enorme dos seus antepassados, porque tudo foi estatizado pelos comunistas. Bom, assim, em breve, história da família do Rasputin. Agora faltam 4 minutinhos, vou responder as perguntas suas. Bom, foi uma pergunta, que czar foi no trono, porque os comunistas queimaram o corpo do Rasputin? Bom, porque mesmo morto, o Rasputin era muito popular entre o povo. O povo vinha para o túmulo dele como num lugar da força, como num lugar de peregrinação. Até agora mesmo, a gente da toda a ex-União Soviética mandam cartas para endereço onde morava Rasputin em São Petersburgo. Perguntam conselhos dele. E comunistas não queriam concorrência. Não queriam que o Rasputin ficasse um santo também. Como se chamava o czar que estava no poder quando Napoleão invadiu a Rússia? Era Alexandre I, neto da Catarina Grande, e quem dos príncipes e o seu povo estava vivo, estava no poder, era este homem boêmio, Nikolai Yusupov, aquele que teve teatro, a coleção de artes. Bom, que palácios dos Yusupov visitar, além de palácio em São Petersburgo? Fortemente recomendo visitar Arkhangelskaya, no subúrbio de Moscou. É um paraíso terrestre que o Nikolai Yusupov queria criar para ele, ou seja, ele queria paraíso agora mesmo, não no futuro. Também eu fortemente recomendo visitar este palácio em Moscou, que fica em Kharitonevsky Переулок. Agora vou mostrar mais uma vez uma foto dele. Assim, uma das salas deste palácio muito bonita, recomendo muito visitar. E também quem gosta muito das coisas místicas, agora já organizam excursões para apartamento de Rasputin em São Petersburgo, onde ele morava. Sim, em Moscou. Um fica em Moscou mesmo, e outro fica no subúrbio de Moscou, ou seja, dois que podem visitar também. Bom, os revolucionários ocuparam os palácios. Sim. Não, eles não destruíram os palácios. Os comunistas não foram idiotas. Eles aproveitaram dos palácios para coisas deles. Por exemplo, em São Petersburgo, no Palácio dos Yusupov, eles fizeram Comitê da Educação Pública. Em Palácio de Moscou, encontrava-se, durante a Revolução, escritório do Partido Anarquista. Mas a maioria dos palácios ficam bem preservados pelos comunistas também. Bom, gente, agradeço muito a sua atenção, que daqui a pouco já vai cortar. Vou tentar gravar esta live e colocar no YouTube para que a gente possa repetir. E agora, mais um anúncio, lançamento sobre próximas lives. Nós queremos fazer próxima live junto com Maria Basova de Moscou sobre famílias judaicas da Rússia. Se tem interesse, por favor, me mande inbox também. E também quem quer aulas de russo privadas, aulas da história privadas, estamos à disposição sua também, sim. Porque agora não tenho trabalho com turistas, estamos agora com quarentena, com pandemia, mas quem quiser educação, aulas, sempre bem-vindos. Muito obrigada para todos, grande abraço e espero as suas mensagens, a sua opinião, sugestões, conselhos e perguntas. Tchau, gente.
Olá, bom dia. Bom dia. Olá. Вот у меня Olá. Olá. Olá, boa tarde. Bom dia. По-моему, опять только час, только 1 минуту записал. Как 1 минута? Olá. Olá. 20, 33 минуты, 40. Это секунды. Это секунды. И уже vamos falar. Вот у меня сбилось все. Посмотреть, сколько там времени прошло. Первая какая-то, второе где? Подожди. Это какая-то... Это первая, точно попробуй, а потом у меня все сбилось. Так, а где, значит, вторая? Вторую я не знаю. Удалить. Yes.